A violência feminina, ela vem acompanhando a humanidade desde que a sociedade existe, né? E ainda o feminicídio, que é a não aceitação de separação, a não aceitação do poder sobre aquele amor. Que amor, né? O poder sobre a pessoa. Se ela não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. E isso é a sensação masculina do poder sobre o feminino. Primeiro a gente tem que compreender a perspectiva de gênero que existe sobre o crime. Por que existe um crime específico para a morte de mulheres diferente para as outras mortes? Isso porque existe uma sociedade estruturada dentro de uma diferença entre os gêneros, entre o masculino e a masculinidade, o feminino e a feminilidade, de tal forma que mulheres estão submetidas aos homens. E nessa estrutura de sociedade é compreendido que mulheres são objetos de propriedade dos homens. E desta forma existe todo um arcabouço de legislação para proteger essas mulheres da violência e promover a igualdade. Dentro dessa legislação, em 2015, o Código Penal, que é a legislação, que é a lei que vai falar quais são os crimes no Brasil, né? A lei principal sobre os crimes, o Código Penal, vai dizer que dentro do crime de homicídio existe um crime específico chamado feminicídio. É causado danos psicológicos nos filhos, nos pais, tanto do marido que causou, quanto da mulher que sofreu o feminicídio. Esse crime tem uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. Então, é um crime diferenciado para mulheres. E quando a gente diz sobre essa diferença entre o homicídio e o feminicídio, nós temos que compreender que não é a morte de qualquer mulher que é feminicídio. É importante compreender que a lei vai dizer especificamente que só é feminicídio se for praticado em função dela ser mulher. Então, vai ser decorrente da violência de gênero dentro do âmbito familiar e das relações de intimidade, ou pode ser pelo fato da discriminação de gênero. É importante colocar uma questão aqui, que a lei não fala essa palavra gênero, por conta de que durante a tramitação da legislação no Congresso, houve a bancada religiosa retirou do projeto de lei essa palavra e passou a dizer sexo feminino. Então, na lei está escrito sexo feminino, mas nós podemos entender gênero. E por que essa diferença e por que a importância de falarmos desta forma? Porque quando dizemos sexo feminino, nos dá a sensação de diferença biológica. Quando falamos gênero, é a diferença cultural. E isso é muito importante, porque quando falamos em feminicídio e em violência contra as mulheres, estamos falando sim de gênero, porque não é uma diferença biológica que faz com que mulheres sejam subjugadas na sociedade, mas é a diferença cultural. Dentro dessa legislação, também é importante nós observarmos que, além do feminicídio, existe alguns agravantes de pena, ou seja, a pena aumenta de 1/3 em algumas situações. Por exemplo, se a mulher for menor de 14 anos ou maior de 60 anos, se a mulher estiver grávida, se for cometido durante os 3 primeiros meses depois do parto, ou ainda, se o crime foi cometido na frente dos descendentes, filhos ou netos, filhos, filhas, netos, netas, ou dos ascendentes,
pai, mãe, avô, avó, ou seja, aqueles crimes que nós vemos que são bárbaros, que muitas vezes ocorrem no seio da família, na frente dos filhos e filhas, a legislação também teve o cuidado de aumentar essa pena. E isso é muito importante e relevante para compreendermos que a lei teve um cuidado, um olhar maior. Claro que já tínhamos antes dessa lei de 2015, a Lei Maria da Penha, que veio nos dar toda a ideia sobre a violência de gênero, mas ainda precisávamos avançar, porque na Lei Maria da Penha não há fala sobre crime. Na Lei Maria da Penha não existe nenhum artigo que diga o que é crime. A Lei Maria da Penha vai nos ensinar e nos dizer o que é violência contra a mulher. E é muito importante a observação da Lei Maria da Penha junto com a Lei do Feminicídio, porque a aplicação efetiva da Lei Maria da Penha vai evitar o feminicídio. Porque a lei é protetiva, é uma lei para proteger as mulheres. E a Lei Maria da Penha, se efetivada e se realmente fosse aplicada com todos os instrumentos públicos, se os municípios, os estados e o país tivessem todos os instrumentos para proteger as mulheres vítimas de violência, o feminicídio poderia não acontecer. Ou seja, o feminicídio é um crime evitável, porque nós sabemos quem são os criminosos. Mas muitas vezes os órgãos públicos não têm sequer a sensibilidade de compreender que uma violência psicológica ou uma violência moral, que não é uma violência física, pode chegar ao feminicídio sem passar pela violência física, porque a vítima nunca é culpada. E quando nós falamos de ciúmes ou crime passional não existe. Como nós podemos falar de crime de amor? O amor não mata. Nós podemos falar que existe sim uma estrutura machista e patriarcal. E isso não é passional, isso não se trata de ciúmes, isso não se trata de um arroubo emocional, muito menos culpa de bebidas ou outras drogas. Isso é sim feminicídio, precisa ser investigado e punido, e sem levar a vítima para a culpa, porque a vítima nunca é culpada em nenhum crime. Essa violência psicológica de desvalia do homem sobre a mulher. Ele começa aí, que ele ganha mais, que ele é mais inteligente, que ele pode mais, e depois ele vai para a força. Então ele usa a primitividade, usa o domínio psicológico, o domínio social, o domínio financeiro, e a mulher fica à mercê. Por quê? Porque ela já está se sentindo inferiorizada, ela já está se sentindo amedrontada, ela já está se sentindo ameaçada. Que nós temos capacidade de não permitir que ninguém, não é só o sexo masculino, que ninguém nos coloque no lugar de desvalia. Vamos olhar para nós e dizermos com muita certeza, valemos muito. Estamos dentro de um processo de conquista social e temos que vencê-lo.